Olá, combatentes! Vamos guerrear contra essas bancas extremistas e pavorosas, hoje tratando sobre os crimes em espécie previstos no Código Penal, tratando do crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação. Bom, o preceito primário aduz o seguinte, que é induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio para que o faça. O crime é punido a título de dolo direto ou dolo eventual, ou seja, não é possível que o sujeito ativo do crime responda na modalidade culposa. O crime ele se consuma com a simples conduta do agente de induzir ou instigar alguém, ou seja, antes da alteração legislativa da Lei 13.968, esse crime ele era punido somente se houvesse algum resultado morte ou no mínimo uma lesão corporal grave. Ou seja, se eu induzisse você a praticar o suicídio e você não tivesse nenhuma lesão, no mínimo uma lesão corporal grave, de forma alguma eu poderia responder por esse crime. Hoje não mais. Hoje se esses resultados vierem a ocorrer, a pena vai ser qualificada, conforme mais adiante eu vou passar para os senhores. Bom, e a lei também, a Lei 13.968, ela veio para combater os crimes através de dispositivos de internet, de rede social. Tanto que no ano de 2018 estava em evidência aqui no nosso país, no mundo inteiro, né, em relação àquele baleia azul, né, em que jovens eram induzidos a um pacto de morte, né? Induzia o outro para que ocorresse um resultado morte. Então a lei veio nesse intuito, né? Agora, as qualificadoras, elas estão previstas tanto no parágrafo 1º quanto no parágrafo 2º desse tipo penal, né? No parágrafo 1º determina o seguinte: se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal grave ou lesão corporal gravíssima, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos. Já o parágrafo 2º determina que se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, a pena de reclusão será de 2 a 6 anos. Agora, eu trouxe aqui de forma organizada aqui, através desse fluxograma, que o parágrafo 6º e o parágrafo 7º, eles fazem referência, o parágrafo 6º faz referência ao parágrafo 1º e o parágrafo 7º ele faz referência ao parágrafo 2º. Por quê? Porque no parágrafo 6º ele determina o seguinte: se o crime de que trata o parágrafo 1º resulta em lesão corporal gravíssima, a pena será da lesão corporal gravíssima, lá previsto no artigo 129, parágrafo 2º, se for contra menor de 14 anos, pessoa com enfermidade ou deficiência mental, que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, bem como pessoa que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Já o parágrafo 7º também, ele determina o seguinte, que se o crime de que trata o parágrafo 2º, né, deste artigo resultar morte, a pena será de homicídio. Porque aqui observa-se nesse parágrafo 6º, bem como no parágrafo 7º, que aqui há uma desclassificação do crime, ou seja, deixa de ser o crime classificado como induzimento ou instigação ao suicídio ou automutilação, e o agente passa a responder pelo crime do artigo 129, se a vítima for menor, né, nessas situações aqui, né, com vítima menor de 14 anos, pessoas que possuem enfermidade ou qualquer outra causa não possa oferecer resistência, bem como se também decorrer a morte, né? Já nos parágrafos 3º, parágrafos 4º e 5º, trata sobre a causa de aumento de pena. Ou seja, no parágrafo 3º, a pena é dobrada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, ou também se a vítima é menor
ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Ou seja, que a pena é dobrada, ou não existe a possibilidade do julgador, do juiz, fazer a dosimetria da pena conforme o parágrafo 4º, né, que no parágrafo 4º vai até o dobro. Se por qualquer for utilizado, né, no caso, o sujeito ativo utilizasse de meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Já o parágrafo 5º, ele determina que se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual, a pena dele será aumentada de metade. Bom, pessoal, então eu trouxe aqui de forma sucinta no que tange a esse crime que está em bastante evidência e que tende a ser cobrado com maior ênfase em razão dessa possibilidade, né, desse vínculo no que tange a esse crime, a utilização da internet. Então, sempre eu gosto de deixar aqui uma frase no final aqui da minha apresentação. Então é o seguinte: não desanime, senhores, porque a vitória é reservada para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Não desanime, que um dia, uma hora vai chegar a aprovação dos senhores.